Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Cleiton Mo e hoje eu vou falar sobre Pokémons que foram inspirados em animais raros. Bem, para começar eu preciso definir o que eu estou considerando como animais raros, né? Eu estou considerando animais raros aqueles que são ou difíceis de encontrar ou que existem em poucos lugares do mundo, vamos dizer que são peculiares, né? Seja para encontrar, seja na distribuição geográfica deles, ou enfim, é basicamente isso que eu estou usando como definição. Existem vários animais, vários Pokémon que são baseados em animais que também estão em risco de extinção, que poderia ser considerado animal raro por causa disso, ou que é específico de um lugar, enfim. Mas eu vou usar essa definição de que são ou tem uma população pequena, ou é difícil de encontrar, ou está num lugar muito específico do mundo. Bem, eu vou começar com um Pokémon mais comum, vamos dizer assim, o que tá mais na cara, né? É Milotic. É um Pokémon que acalma o coração, que se vê uma briga ele aparece pra acalmar, que vive no fundo de vários lagos, né? Inclusive é horrível de encontrá-lo em Sinnoh, por exemplo, porque ele está num lago específico, num spot específico. Nele não, né? Fibas. Mas, enfim, ele é baseado no peixe Remus. Errou! Eita, Remo. Desculpa, peixe Remo. O nome científico é Regalecus glesni. É um animal que também vive em profundidades e tudo mais. Ele vive em mares tropicais e mares temperados. Então tem uma distribuição geográfica legal. Mas por que eu escolhi esse? Primeiro, é um peixe que muita gente não conhece. Ele é apnopterigem, ou seja, ele é um peixe ósseo. Ele é enorme. Desse tamanho, né? Ele chega a 11 metros, ele se alimenta de pequenos camarões, pequenos peixes. E existe até uma história que dizem que quando ele foi descoberto, meio que acharam ali que era uma sereia, sabe? É o peixe que inspirou a sereia. Eu acho forçado, um pouco forçado pensar nisso. Mas as outras lendas de sereia também não ajudam muito. Então assim, vamos deixar aí para vocês decidirem. E esse peixe, como eu falei, tem essa distribuição, mas como ele vive numa profundidade grande, de 200 a 1000 metros de profundidade, ele não é visto com muita frequência, né? Enfim, então por isso que eu classifiquei ele como animal raro, porque de fato não é sempre que aparece esse bicho. Aí, vamos colocar a classificação científica dele aqui do lado. O segundo Pokémon que eu escolhi foi o Relicanth. Relicário, o Pokémon longevidade. O Relicário é coberto com pedras com escamas que permite a ele resistir à pressão do fundo do mar. Esse bicho é muito peculiar, mas muito mesmo. O Relicanth, ele é baseado no Selacanto. Em Pokémon, o Relicanth é dito que ele foi descoberto numa expedição nas águas profundas, e enfim. Foi descoberto assim, achava que esse Pokémon estava extinto e tal. E aí na vida real, é desse mesmo jeito. Esse bicho foi descoberto meio que por acaso também, dessa mesma forma. Por quê? Esse peixe é acreditado que era extinto, tipo, há 100... Peraí. Ele existe, esse bonitinho, ele existe há cerca de 400 milhões de anos. Apenas. Pouca coisa. Acreditava que ele tinha sido extinto há 100 milhões de anos. Mas enfim. Esse peixe, de lá pra cá, ele praticamente não mudou. Ele praticamente é a mesma coisa, por isso é considerado um fóssil vivo. Porque... enfim, parece que a evolução fez assim. Deixa esse bicho aí, tá fazendo mal a ninguém, fica aí. Ele vive em cerca de 700 metros de profundidade e ele vive 100 anos. E outra coisa que eu acho peculiar dele é que eles passam cerca de 50 anos para poder copularem. Eles, para poder copular, precisam de 50 anos de desenvolvimento para poder realizar a cópula. A fêmea é em torno de 50 anos, o macho pode ser de 40 a 69. Só que aí tem outro porém, a fecundação é interna. E a fêmea passa gestante aí
Tem lugar que diz que é 1 ano, tem lugar que diz que são 3 anos, e tem lugar que diz que são 5 anos. Tipo, os selacantos da África do Sul dizem que passam 5 anos. Gente, é muito tempo, bicho grávido, grávida no caso, pelo amor de Deus, é muito tempo. E eu também já li a respeito de que o período de fértil das fêmeas são cerca de 8 anos, de 3 a, acho que são 8 anos mais ou menos. Então, tipo, é uma gravidez e acabou. Tá certo isso? Só que aí eles podem ter vários filhotes, são vários, se não me engano são 32 que eles podem ter. E o que é que eles comem? Eles comem lulas, eles comem peixes pequenos, alguns caranguejos que estejam lá pela profundidade que eles ficam. A distribuição geográfica deles é basicamente na África do Sul, Ilha Comores e numa parte da Indonésia. Eles habitam ali, mas não são todos os lugares, são poucos lugares e só tem 2 espécies. A Latimeria menadoensis e o Latimeria caluni. Só tem são essas 2 espécies que tem hoje em dia, basicamente. E ele é um Sarcopterygii, que são peixes que têm pulmão. O outro Pokémon que eu vou falar, na verdade, é uma dupla, porque eles são baseados em animais peculiares, específicos, que tá num lugar do mundo bem pequeno assim, sabe? O outro Pokémon que eu vou falar é o Kingdra e o Dragalge. Kingdra e Dragalge. O Kingdra é um Pokémon dragão que mora no fundo do mar e que ele basicamente tem o poder de, diz na Pokédex, né? Que se ele boceja, ele pode causar redemoinhos, e se ele se irrita, ele pode causar maremotos. E que ele tem uma rixa com o Dragonite. O Dragalge é um Pokémon que ele vai simular uma alga para se aproximar das presas e envenená-las. Dizem que o veneno dele é extremamente forte. O Kingdra é inspirado no dragão marinho comum, que é o Philopteryx teniolatus. É isso? É, teniolatus. E o Dragalge é inspirado no dragão marinho folhado, que é Phycodurus equus. Ambos estão no Mar do Sul da Austrália. Eles também se alimentam de coisas pequenas, né? No caso, larvas de peixes, pequenos crustáceos, enfim, eles se alimentam ali. O dragão marinho ele pode chegar até 35 centímetros, o que eu achei bem grande. Ele também é um Actinopterygii, ou seja, ele é do grupo dos peixes ósseos. Peixes ósseos. É isso. Tem que cortar essa parte. Para a gravação. Não, tem não. Tem sim! O próximo Pokémon que eu vou falar é o Crabrawler. Crabrawler! Power up punch! O Crabrawler, ele é baseado num caranguejo gigante. Ele é um caranguejo terrestre e o nome que é dado vulgar para ele é caranguejo do coqueiro. O nome científico é Pyrgos latro. Ele basicamente é assim. Ele é enorme, gigantesco. Ele ocupa uma parte do Oceano Índico e um pedacinho do Pacífico. Ele tem ali pela Polinésia e tal. Vem até no Japão ele. Tem até no Japão. E ele tem as pinças enormes. Assim, ele tem uma capacidade de prensa muito elevada. De 80 a 100 vezes o peso do corpo dele. Ele chega a pesar cerca de 4 quilos. Ele se alimenta de frutos. Apesar dele ter recebido o nome do coqueiro, ele se alimenta de frutos. E assim, quando a maré sobe, ele sobe nos coqueiros para não morrer afogado, porque senão ele morreria afogado, porque ele é terrestre mesmo, sabe? Ele é dócil. Eu vi que no Japão tem lugares que vendem ele como um animal de estimação. Eu achei isso bem curioso. E é isso, eu espero que tenham gostado. Compartilhem, deixem o like e comentem. E se inscrevam no canal. Valeu!